Cérbero, o cão de 3 cabeças que guarda os portões do submundo. Para muitos, ele não passa de um monstro mitológico aterrorizante, uma fera colossal, com presas afiadas e olhos flamejantes que impede qualquer alma de escapar do reino dos mortos. Mas e se eu te dissesse que Cérbero representa algo muito mais profundo do que um simples guardião infernal? Desde os tempos antigos, os mitos não eram apenas histórias. Eles eram metáforas, símbolos de forças invisíveis que moldam nossa psique, nossa percepção do mundo e até mesmo nossa espiritualidade. E Cérbero, ele pode ser a chave para entendermos alguns dos aspectos mais profundos da mente humana. Por que 3 cabeças? Seria um exagero mitológico, uma simples tentativa de torná-lo mais assustador? Ou essas 3 cabeças escondem um significado oculto, uma verdade que transcende o tempo e ressoa com a própria natureza da existência? Hoje, vamos explorar as 3 faces de Cérbero sob uma nova luz. Vamos mergulhar na psicanálise de Freud, nas reflexões filosóficas sobre o tempo e nos conceitos espirituais sobre a consciência. E no final, você pode se surpreender ao perceber que Cérbero não é apenas um monstro da mitologia grega, mas um espelho da nossa própria jornada interna. Antes de continuarmos, já deixa o like e se inscreve no canal, porque este vídeo vai mudar sua percepção sobre mitologia para sempre. Preparado? Então vamos direto para a origem desse guardião sombrio. Para entender o que Cérbero realmente representa, primeiro precisamos olhar para sua origem mitológica. Ele não era apenas um cão monstruoso criado ao acaso. Sua história está diretamente ligada ao submundo, ao domínio dos mortos e ao próprio Hades, o deus que governa esse reino sombrio. Na mitologia grega, Cérbero era filho de Equidna, uma criatura meio mulher, meio serpente, e de Tifão, um titã colosso com inúmeras cabeças e uma força devastadora. Com essa ascendência, não é surpresa que Cérbero tenha herdado características tão aterrorizantes. Mas seu papel era muito específico. Ele era o guardião da entrada do submundo, garantindo que nenhuma alma fugisse e que nenhum mortal entrasse sem permissão. Seu lar ficava nos portões do Hades, um limiar entre o mundo dos vivos e dos mortos. Muitas almas chegavam ali após atravessar o rio Estige, conduzidas por Caronte, o barqueiro. Para os mortos, Cérbero era um símbolo do ponto sem retorno. Para os vivos, uma barreira intransponível. Mas houve um mortal que desafiou esse guardião infernal, Hércules. Como parte de seus famosos 12 trabalhos, o herói foi encarregado de capturar Cérbero e trazê-lo à superfície. Uma missão que parecia impossível. Hades permitiu que ele tentasse com uma única condição. Hércules não poderia usar armas. Com força sobre-humana, o herói lutou contra Cérbero apenas com as próprias mãos, dominando a criatura até que ela se rendesse. Esse episódio, à primeira vista, pode parecer apenas uma demonstração de força e coragem, mas tem um significado muito mais profundo. Hércules não estava apenas enfrentando um monstro, ele estava descendo ao submundo, lidando com os mistérios da morte e da alma. Sua batalha contra Cérbero pode ser vista como um arquétipo do enfrentamento dos próprios medos, da necessidade de encarar nossos instintos mais primitivos para podermos evoluir. Mas ainda não respondemos à pergunta crucial. Por que Cérbero tem 3 cabeças? Seria uma simples representação de um monstro mais temível ou existiria um significado oculto por trás desse número? A resposta nos leva muito além da mitologia, entrando nos domínios da psicologia, da filosofia e da espiritualidade. Vamos começar analisando a interpretação psicanalítica de Freud e como Cérbero pode simbolizar a estrutura da mente humana. Se olharmos para Cérbero sob a lente da psicanálise, podemos perceber algo surpreendente. O que, à primeira vista, parece um monstro mitológico pode, na verdade, representar a estrutura da mente humana. Sigmund Freud, o pai da psicanálise,
desenvolveu um modelo que divide a psique em três componentes fundamentais: o id, o ego e o superego. O id é a parte mais primitiva da mente. Ele abriga nossos instintos mais básicos, nossos desejos incontroláveis e impulsos inconscientes. É caótico, irracional e movido pelo prazer. Imagine um Cérbero furioso, incontrolável, agindo apenas com seus instintos mais selvagens. Essa é a natureza do id. O ego é o mediador. Ele é responsável por equilibrar os impulsos do id com a realidade. O ego entende que nem todos os desejos podem ser atendidos imediatamente e trabalha para encontrar um meio termo entre o que queremos e o que é socialmente aceitável. Em termos mitológicos, podemos imaginar essa cabeça de Cérbero tentando controlar as outras duas, segurando suas forças destrutivas. O superego, por sua vez, representa a moralidade e as regras impostas pela sociedade. Ele é a voz que nos julga, que nos ensina o certo e o errado, que nos faz sentir culpa quando quebramos normas. Essa terceira cabeça de Cérbero pode ser vista como aquela que está constantemente vigiando, garantindo que ninguém atravesse os portões do submundo sem permissão. Juntas, essas três forças formam a base do funcionamento da mente humana, sempre em conflito. O id nos impulsiona a satisfazer desejos primitivos, o superego impõe regras e julgamentos, e o ego luta para equilibrar essa disputa. Cérbero, com suas três cabeças, pode ser visto como um reflexo desses três aspectos internos, um símbolo dos desafios internos que enfrentamos ao lidar com nossos próprios desejos, restrições e a busca pelo equilíbrio. Mas essa não é a única interpretação possível. E se, em vez de representar a psique humana, Cérbero simbolizasse algo ainda mais profundo, o próprio conceito de tempo? O tempo é um dos mistérios mais profundos da existência humana. Desde os filósofos da Grécia Antiga até os pensadores modernos, o conceito do passado, presente e futuro tem sido um tema recorrente de reflexão. E se Cérbero não fosse apenas um guardião do submundo, mas também um símbolo das forças invisíveis do tempo? Imagine suas três cabeças como representações do fluxo da existência. O passado, que carrega as memórias e as marcas do que já aconteceu. O presente, o único momento real em que podemos agir. E o futuro, o desconhecido, repleto de possibilidades e incertezas. A cabeça que olha para trás representa o passado, nossas experiências, nossos arrependimentos e tudo aquilo que já foi vivido. Muitas vezes ficamos presos nessa dimensão do tempo, revivendo eventos que não podemos mudar, carregando pesos emocionais que nos impedem de seguir em frente. A cabeça central simboliza o presente, o único instante em que temos controle. No entanto, nossa mente raramente está totalmente ancorada no agora. Estamos sempre oscilando entre lembranças do passado e projeções do futuro, sem perceber que o presente é o único ponto onde a vida realmente acontece. Por fim, a terceira cabeça olha para frente e representa o futuro, um território desconhecido que pode gerar tanto esperança quanto ansiedade. Muitas pessoas vivem obcecadas pelo que está por vir, temendo o que ainda não aconteceu, planejando incessantemente sem nunca agir. Cérbero, então, pode ser visto como o guardião da passagem do tempo. Assim como ele protege os portões do submundo, o tempo nos impõe limites intransponíveis. Não podemos voltar ao passado, nem avançar para o futuro antes do momento certo. Nossa luta, assim como a de Hércules ao domar Cérbero, é aprender a viver no presente sem ser aprisionado pelo que já passou ou pelo que ainda não chegou. Mas existe uma outra perspectiva ainda mais profunda. E se Cérbero não representasse apenas o tempo ou a mente humana, mas os três níveis de consciência dentro da espiritualidade e do esoterismo?
Dentro das tradições esotéricas e espirituais, a mente humana é frequentemente descrita como dividida em 3 níveis de consciência: a consciência, o subconsciente e a superconsciência. Esses níveis representam diferentes dimensões da nossa percepção e do nosso acesso ao conhecimento profundo sobre nós mesmos e sobre o universo. E Cérbero, com suas 3 cabeças, pode ser visto como uma representação simbólica dessas 3 camadas da mente. A primeira cabeça representa a consciência, o nível mais superficial da percepção humana. É aqui que processamos o mundo ao nosso redor. Tomamos decisões e reagimos aos estímulos imediatos. No entanto, essa camada é limitada. Ela só enxerga o que está diretamente à nossa frente e frequentemente ignora o que está oculto nas profundezas da mente. A segunda cabeça simboliza o subconsciente, um território vasto e misterioso onde residem nossas memórias, traumas e crenças enraizadas. Ele é como o submundo da psique humana, um local oculto, mas extremamente influente. Muitas de nossas ações e reações são moldadas por forças subconscientes que nem sequer percebemos. Assim como Cérbero protege os portões do Hades, nossa mente subconsciente protege conteúdos que nem sempre estamos prontos para enfrentar. Por fim, a terceira cabeça representa a superconsciência, a dimensão espiritual da mente, o estado de iluminação e conexão com algo maior. Algumas tradições espirituais acreditam que a superconsciência é a nossa ligação com o divino, um estado além do ego, onde transcendem-se as ilusões da mente racional. No entanto, acessar essa camada exige atravessar o portal que Cérbero vigia. É preciso confrontar o subconsciente, lidar com as sombras interiores e transcender as barreiras impostas pelo medo e pelo apego. Dessa forma, Cérbero não é apenas um monstro mitológico, mas um arquétipo do processo de autoconhecimento e iluminação. Para atravessar os portões do Hades e alcançar a verdade sobre si mesmo, é necessário encarar cada uma dessas cabeças, compreender a mente consciente, explorar o subconsciente e, por fim, acessar a superconsciência. Mas como essa visão se conecta ao mundo moderno? E como Cérbero continua sendo um símbolo relevante para o nosso autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Os mitos antigos não são apenas histórias do passado. Eles continuam vivos, ressoando em nossa cultura e em nossa jornada de autoconhecimento. Cérbero, como vimos, representa desafios internos, forças psicológicas, filosóficas e espirituais que moldam nossa existência. Mas como essa simbologia aparece no mundo moderno? Um exemplo claro está na psicologia de Carl Jung. Ele introduziu o conceito da sombra, um aspecto da psique que representa os traços reprimidos da personalidade, medos, desejos inaceitáveis, impulsos ocultos. Jung acreditava que a verdadeira evolução pessoal só acontece quando confrontamos essa sombra e integramos suas lições à consciência. Isso nos lembra Cérbero, uma força assustadora que guarda os segredos do submundo, mas que, quando enfrentada, pode revelar verdades profundas sobre nós mesmos. Esse conceito aparece em diversas narrativas da cultura pop. Em Harry Potter, por exemplo, Cérbero é recriado como Fofo, o cão de 3 cabeças que protege a pedra filosofal. Assim como no mito grego, ele simboliza um obstáculo que só pode ser superado com inteligência e autoconhecimento. Da mesma forma, no jogo Dark Souls, o guardião do inferno representa um teste para o jogador, uma barreira psicológica e física que deve ser superada para alcançar um novo nível de entendimento do universo do jogo. Mas a mensagem de Cérbero vai além da ficção. Se olharmos para a nossa própria vida, podemos identificar os desafios que funcionam como cães de guarda em nosso caminho.
Quantas vezes nos sentimos paralisados por nossos medos e inseguranças? Quantas vezes nos vemos presos no passado ou preocupados com o futuro, sem realmente viver o presente? Cada um de nós tem seu próprio cérebro interno, um conjunto de obstáculos que nos impedem de atravessar para o próximo estágio da vida. Domar esse guardião não significa eliminá-lo, mas sim compreendê-lo e aprender a conviver com ele. Assim como Hércules não matou Cérbero, mas o dominou sem armas, também precisamos encarar nossos desafios com inteligência, coragem e equilíbrio. Isso pode ser feito através do autoconhecimento, da terapia, da meditação e da busca pelo crescimento pessoal. No final, a lição de Cérbero é clara. O verdadeiro poder não está em evitar nossos medos, mas em enfrentá-los de frente. Mas agora, chegamos a um ponto crucial. Como podemos aplicar esse conhecimento em nossa própria jornada? E qual dessas interpretações faz mais sentido para você? Ao longo deste vídeo, exploramos Cérbero como muito mais do que um simples monstro da mitologia grega. Suas 3 cabeças representam diferentes camadas da existência e da psique humana. Na visão psicanalítica, ele reflete o conflito eterno entre o id, o ego e o superego, uma luta constante dentro da mente de cada indivíduo. Sob a lente filosófica, ele simboliza o passado, presente e futuro, nos lembrando de que a vida acontece no agora. E no contexto espiritual, Cérbero se torna uma metáfora para os 3 níveis de consciência, um guardião que protege os portões do autoconhecimento e da iluminação. Mas no final das contas, a grande questão é: qual dessas interpretações faz mais sentido para você? Cada um de nós tem um Cérbero interno, uma barreira que precisa ser compreendida e superada. Seja na forma de medos, traumas, conflitos internos ou até mesmo resistências inconscientes, todos enfrentamos desafios que nos impedem de avançar. A chave não está em destruir esses obstáculos, mas em aprendermos a atravessá-los com sabedoria, como Hércules fez ao enfrentar Cérbero sem armas. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas interpretações ressoou mais com a sua jornada pessoal? Você enxerga Cérbero como um reflexo da mente, do tempo ou da consciência? Deixe seu comentário abaixo. Eu leio todos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que ama mitologia e simbolismo. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos profundos como este. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue sua jornada pelo conhecimento oculto.